Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós vamos pensar um pouquinho a mais sobre o movimento relativo, ok? E eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios que exemplificam a ideia do movimento relativo. Vamos ao primeiro deles. E como vocês já sabem, hoje a gente vai usar um pouquinho do bom e velho pente. Um vagão de trem todo construído em acrílico transparente, ou seja, ele é transparente, dá para ver lá de fora, estava parado numa estação. No interior desse vagão, um estudante estava realizando um experimento com uma bolinha de chumbo. Então vamos lá. Primeira coisa, em território de física, quem desenha é rei. Vamos lá. Vamos tentar entender o problema. Então, tem aqui, quadrado. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui alguma coisa. Aqui está o estudante. E aqui vai representar a bola. O estudante está com a bola. Beleza, até aqui, ok. Continuando, ele estava realizando um experimento com uma bolinha de chumbo. Ou seja, ele está dando a propriedade do material, que pode ser às vezes importante, porque dependendo da propriedade do material, ele vai ter um movimento diferente, certo? Então ele colocou essa informação aqui, mas para a pergunta não é tão importante. Se fosse alguma coisa mais complexa, é bom eu ressaltar isso aqui, que a propriedade do material pode ser importante para definir a trajetória dele. E consistia em abandoná-la em uma queda livre, que vocês vão saber mais para frente o que é, e fotografá-la com flash estroboscópico. Esse flash aqui é aquele flash que vai tirando fotos por tempos. A ideia do flash estroboscópico que geralmente cai aí é essa daí, que é que ele fica dando instantes de tempo dando flash, obtendo fotos sucessivas de sua trajetória. Nesse mesmo intervalo de tempo, olha só, aqui a gente já vai entrar na ideia da velocidade relativa. Nesse intervalo de tempo, passou ao lado desse vagão um trem com velocidade constante e na janelinha de um dos vagões havia um físico que começou a observar esse experimento do estudante. No interior do vagão, como o experimento foi feito com uma bolinha de chumbo no interior do vagão, a resistência do ar em nada interferiu. A figura que indica a trajetória da bolinha, como observada pelo físico em movimento, é como? Vamos lá. Voltando ao pente, vai ter aqui um bicho lá fazendo o experimento dele. E aqui vai estar passando a velocidade constante, o físico. O físico vai estar observando aqui, vamos pôr uma janela aqui, ele vai estar observando isso aqui. Aí a pergunta é, em relação ao físico, ou seja, ele quer em relação a esse físico que está passando, qual é o movimento da bola? Porque o movimento da bola do moleque, aqui, a gente já sabe que vai fazer o quê? Tendência é descer, cara. Você não está na lua. Mas agora a pergunta é o seguinte, e em relação ao físico que está passando aqui? Eu acho que agora vocês já pegaram a ideia, que o movimento relativo ele fala sobre, como eu falei para vocês na aula anterior, sobre quem em relação a quem. Porque se for em relação ao moleque, a bola vai descer aqui. Mas agora em questão desse cara que está passando aqui, como seria o movimento dele? Vou colocar aqui algumas opções para você pensar. Será que ela fez essa trajetória? Será que ela vai fazer essa? Será que ela vai fazer essa? Ou será que ela vai fazer essa daqui? Qual vocês acham que vai ser essa trajetória aqui com o bicho indo para cá? Bom, eu vou deixar que vocês pausem e tentem pensar aqui qual dessas trajetórias aqui mais parece com que essa bola vai fazer. Já sabemos que não vai ser assim, porque a gente tá falando o quê? Da relação do moleque. Então essa daqui já era. A relação do moleque não, da relação do físico. Se fosse em relação ao moleque que tá soltando a bola, aí sim. Aí, só para vocês verem como é que muda a questão do referencial inicial na pergunta. Aí, parabólica. Vai ser uma parábola que vai se mover. É um lançamento, isso aqui. Então essa daqui já não tá muito boa, não. Agora vamos ver essa primeira. Será que é a bola? O carro, ele vai se mover, o trem, ele tá se movendo para cá, certo? Então será que a bola vai fazer esse movimento aqui? Será que a bola vai fazer isso aqui, ó? Com o trem indo em movimento aqui? Será mesmo? Porque o cara tá vindo para cá e vai seguir o movimento aqui. Como é que vai ser esse negócio aqui? Então só sobrou a primeira e a segunda opção aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, se você botou essa primeira opção, você errou! Que não tem como. O sentido é para esse, ele vai vir para cá. Não tem condição. Tem que ser
esse movimento aqui, esse é o certo. Ou seja, a trajetória que a bola vai fazer em relação a esse físico será essa trajetória aqui, ó. Essa trajetória aqui. A bola vai estar fazendo esse caminho em relação ao físico, claro. Uma meia, nem meia parábola é mais, vamos dizer que é uma meia parábola, tá certo? Só para ficar mais fácil entender. Então esse será o movimento da bola. Ela vai pegando aqui, vai pegando e vai descendo, quase formando uma semi-parábola, uma meia parábola. Isso é muito estranho, assim, se você parar para pensar, porque a bola, para esse moleque aqui, vai ser para baixo. Mas agora, em relação à pessoa que está vendo aqui, vai ser uma semi-parábola. Vamos para outra agora. Um helicóptero em movimento retilíneo, ou seja, linha reta, encontra-se sobre um carro conversível que viaja à mesma velocidade que ele. Ou seja, a velocidade dos dois é igual. Vamos lá. Nós temos aqui, vou botar de qualquer jeito essa porra. Helicóptero feio da porra. Coisa horrorosa! Suponha que isso aqui seja um helicóptero. Tá indo reto e aqui tem um carro. Tá aqui. A gente tem a direção deles. Beleza. Ótimo. Tá aqui. Vamos continuar com o problema agora. Já tem lá eles indo. Num dado instante, uma bolinha de aço despenca do trem de pouso do helicóptero, caindo na direção do banco de passageiro do carro, que se encontra vazio. Desprezando a resistência do ar, análise afirmativa e responda se é verdadeiro ou falso. Vamos à primeira afirmativa. Durante a queda, a bolinha permaneceu em repouso em relação ao carro. Vamos ver. Então essa afirmativa está dizendo que em relação a esse carro aqui, a bolinha estava em repouso, ou seja, estava parada, vindo para cá parada. Em relação a esse carro aqui, o carro estava vendo ela parada no céu. Essa é a primeira afirmativa. Então pensa aí se essa daí é a certa. Então estava parado no tempo, enquanto o carro estava, em relação ao carro, estava parado aqui no tempo. Vamos agora para a segunda alternativa. A trajetória da bolinha relativamente ao helicóptero, quando ele fala relativamente é em relação ao helicóptero, é uma reta vertical. Vamos lá, vamos pensar nessa 2 aqui e nessa 3. Então aqui a gente tem a trajetória da bolinha em relação ao helicóptero como uma vertical, e na terceira opção, a trajetória da bolinha ela é um arco de parábola. Vamos lá. Agora a segunda e a terceira opção. A segunda opção, ela diz que a bola em relação ao helicóptero, ela vai descer assim. Será que está certo? E a terceira opção diz que ela vai descer parabolicamente. Ou seja, vai seguir uma parábola. Pode ser para cá assim, ou para cá assim. Bem doido. Ela vai fazer uma curva aqui, ó. Então essas são a opção número 2 e a número 3. Vamos para a opção número 4. A opção número 4 fala... A opção não, na verdade é assertiva. A assertiva número 4 fala: o helicóptero está em repouso em relação ao carro. Tá aí uma coisa muito interessante. Ele está em repouso, o repouso relativo, em relação ao carro. Será? Vamos lá. Vamos botar lá para desenhar. Essa última opção aqui está dizendo que esse helicóptero aqui, ele está em repouso. Mas em repouso em relação ao quê? Em repouso em relação a esse carro aqui que tem a mesma velocidade que ele. Lembre-se disso, são velocidades constantes e eles são iguais aqui. E são essas as opções. E aí, qual é o que está certo? Vamos pela primeira coisa, a bolinha. Se a bolinha estiver em repouso aqui em relação ao carro, então significa que eles estão em velocidade constante. Mas aqui a gente já sabe, pelo menos mais para frente vocês vão saber que isso aqui não tem como acontecer, porque o sentido já é diferente. Aqui existe a aceleração da queda livre na relação da bola e não tem condição. Ou seja, essa primeira da bola aqui que estava em repouso em relação ao carro já era, não tem como. Vamos para 2. A 2, ela fala que em relação ao helicóptero, o movimento da bola será vertical. Lembre-se do primeiro exercício. O primeiro exercício falava o quê? De um moleque
que estava em repouso. Lembre-se que o moleque estava em repouso e ele não perguntou em relação ao moleque, perguntou em relação ao físico. Se você levar em conta o primeiro exemplo que a gente deu aqui, você vai acertar essa pergunta, porque sabe muito bem que a ideia aqui é de uma trajetória, o quê? Vertical. A bola ela vai cair verticalmente, ou seja, a gente achou a primeira certa. Lembrando do primeiro exercício, esse daqui fica fácil. Agora esse daqui já vou tirar logo, porque se ela fizer essa trajetória aqui, você pode correr, cara. Pode correr porque tem algum predador aqui, ou tem alguma força aqui que está fazendo ela fazer uma parábola aqui. Então essa terceira aqui é a mais zoada que tem. E por último, essa daqui a gente já sabe, quer dizer, era para você saber, né? Que o movimento, eles são constantes. Lembre-se do que eu falei. Movimento compartilhado. Se o movimento ele é compartilhado e os dois são constantes, vai parecer o quê? Que eles estão em repouso em relação ao outro. Se você olhar para o helicóptero, ele está na mesma velocidade que você e vocês estão numa velocidade constante, vai parecer que ele está parado em relação a você. Então a gente já achou a outra assertiva aqui, que é a número 4. Então esse exercício aqui, a resposta seria a 2 e a 4. A trajetória da bolinha em relação ao helicóptero, relativamente, em relação, que eles botam relativamente para foder o cara mesmo, é uma reta vertical e o helicóptero está em repouso em relação ao carro. É assim que você deve ler, repouso em relação ao carro, porque eles botam relativamente ao carro para te foder. Agora outro caso interessante aqui. Numa rodovia retilínea com duas pistas paralelas, ele está dando duas informações aqui para você imaginar a situação. Que ela é uma rodovia reta, as duas pistas são paralelas, viajam dois carros com a mesma velocidade. Olha lá, de novo a informação que você precisa saber, que eles estão com a mesma velocidade, ou seja, existe uma relação entre eles e entre velocidade constante. Ou seja, você já tem a ideia que se você pegar um, vai estar em relação ao outro em repouso, só pelo fato de estarem na mesma velocidade. Estando um do lado do outro, os carros são conversíveis e um passageiro do carro da esquerda e outro do carro da direita resolvem trocar entre si latinhas de refrigerante, fechadas e cheias. Como a velocidade dos carros é pequena, a resistência do ar pode ser desprezada. Também é outra coisa interessante aqui que ele não botou, na verdade ele quis que não entrasse, que é a questão da resistência do ar, porque se a velocidade aumentar, o ar vai criar resistência e vai dar zoeira fodida aqui. Mas ele desprezou a resistência do ar, pois a velocidade era pequena. Muitas latinhas são lançadas com sucesso de um carro para o outro e aí você pode assinalar a alternativa correta. Eu acho que essa daqui não precisa nem desenhar, que eu acho que você já conseguiu entender que tem dois idiotas que estão jogando latinha um do lado do outro com os carros paralelos na mesma velocidade. Vamos às assertivas desse caso aqui. A primeira, o sucesso da troca se deu pelo fato que os carros estavam em repouso absoluto e as latinhas foram lançadas facilmente de um carro para o outro. Então qual é a pegadinha aqui? A pegadinha, eu acho que você já deve ter percebido que está falando de repouso absoluto. Eu em nenhum momento falei de repouso absoluto aqui. Eu falei sobre repouso relativo em relação a alguma coisa. Isso daqui já é uma pegadinha de uma palavra para foder tudo. Repouso absoluto aqui, tá zoeira fodida. Vamos para o B. O sucesso da troca se deu pelo fato de que os carros estavam em repouso relativo. Isso é, um em relação ao outro e as latinhas foram lançadas em movimento uniforme, adquirindo trajetórias retilíneas. Será mesmo? Será que ele vai conseguir fazer uma trajetória retilínea? Eu só acho que a gravidade não vai deixar. Só acho. Então vamos para a próxima. O carro da esquerda estava em movimento relativo ao da direita, mas a perícia dos lançadores colaborou para o sucesso do evento. Eita, esse aqui é o melhor de todos, que é a questão da sorte. Sempre tem que ter sorte, é aquela coisa. Foi a sorte do cara, nem sorte aqui, é a perícia do cara. O cara era muito bom de lançamento. Então não interessa a física, porque
porque ele iria acertar de qualquer jeito. O cara era muito bom, cara. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Essa é a opção C. A opção D. O carro da esquerda estava em repouso relativo ao da direita e vice-versa, e isso facilitou a troca das latinhas. Por quê? Porque foram lançadas como se o carro vizinho estivesse parado ao seu lado. Será que é essa daqui? E vamos para a E. Essa daqui é foda, mano. Esse aqui é o pensamento comum, o senso comum está expresso nessa E aqui. Para compensar o movimento dos carros, o lançador atira um pouco mais à frente do outro veículo para o outro conseguir pegar. Para cair certinho no banco traseiro. Aí precisa adiantar um pouquinho. Esse aqui é o pensamento do senso comum. É a mesma coisa de você jogar uma latinha para tentar, ou uma caneta para tentar fazer com que ela caia do outro lado. É aquela ideia lá. O cara tá andando de skate com uma caneta ou com um refrigerante, e se ele jogar um refrigerante para cima, vai passar pela cabeça dele e ele vai deixar o refrigerante. Essa daqui exprime tudo isso aqui numa única questão. Então, se vocês já pensaram e já entenderam essa ideia do repouso, tanto do repouso quanto do movimento relativo, vocês entenderam que a resposta certa é a D. A resposta D aqui, tanto é que eu dei para vocês uma dica no começo dessa pergunta aqui. Eles estão em quê? Em repouso em relação a eles, que é a ideia da letra D aqui. A primeira já é loucura, mais loucura do que de todas aqui, essa aí aqui. Mas eu tenho certeza que 80 a 90%, se não botar mais, vão ir nessa letra aí. Com isso, terminamos esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre trajetórias. Aí a gente faz essas duas últimas questões aqui, tá certo? Então até a próxima aí, galera. Valeu!